mais uma vez, doutora Patrícia, excelente formação, expert, a aula agora começou a ser gravada, formação excelente e exemplar na questão aí da otoneurologia. Então, a aula de hoje a gente vai dar continuidade para aquela questão que ficou sobre as vestibulopatias, e aí como a gente vai fazer a abordagem do paciente com a vestibulopatia crônica. Certo, Patrícia? Isso mesmo. Muito bem. Então, boa noite a todos. Eu resolvi copiar a Nathalie da semana passada, achei muito bacana a anamnese que ela trouxe, porque faz a gente enxergar o paciente que a gente vê no nosso dia a dia, né? E aí, qual que é o raciocínio clínico que a gente tem que ter para ajudar a chegar ao nosso diagnóstico? Desde a anamnese ao exame físico, aos exames complementares. Então, esse caso que eu trouxe aqui, com certeza todos aqui já tiveram inúmeras vezes no consultório, né? Uma paciente do sexo feminino, 45 anos, ela conta que ela tem tontura há 3 anos, ela diz que no início era uma vertigem associada a sintomas autonômicos, náuseas, vômitos, era incapacitante. Na primeira semana ela não conseguia nem caminhar direito. E essa tontura foi melhorando com o tempo, mas ela evoluiu com uma sensação de instabilidade constante, desequilíbrio para caminhar. Ela é pior quando ela está de pé e ela piora quando ela caminha e movimenta a cabeça. A tontura, ela piora quando ela sai de casa em ambientes amplos e quando ela caminha em superfícies irregulares, calçadas com superfícies irregulares. Ela deixou de trabalhar por causa da tontura, essa tontura está atrapalhando a vida profissional, social dela. Ela nega a tontura quando ela está sentada ou deitada, e ela também não tem tontura de posicionamento, quando ela deita e vira na cama, ou ergue ou abaixa a cabeça isoladamente. Ela diz que já fez vários tratamentos para doenças do labirinto e não teve nenhuma resposta. Não tem nenhuma comorbidade, não faz uso de nenhuma medicação de uso contínuo, e ela fala, aquele paciente que entra no consultório fala assim, doutora, você é minha última esperança, você é a 5ª médica que eu estou indo por causa da minha tontura. Então, assim, lembrando lá das síndromes vestibulares que a gente começou a ver desde o início do ano, lembra que a gente classifica em síndromes vestibulares agudas, as síndromes vestibulares episódicas e a síndrome vestibular crônica. A síndrome vestibular crônica é aquele paciente que tem tontura diária há pelo menos 3 meses. Então, essa paciente ela já se encaixa nesse perfil de síndrome vestibular crônica. E são pacientes de grande sofrimento. Você vê que ela já passou por 5 médicos e ainda não sabe o diagnóstico, né? Ela vem com a história de eu tenho labirintite e não melhoro com nada. A primeira síndrome vestibular crônica que eu vou falar para vocês é a hipofunção vestibular bilateral. Essa hipofunção é uma síndrome vestibular, é um quadro crônico heterogêneo, ele é multifatorial, e ele tem uma frequência de 28 para cada 100 mil habitantes. Não é um dos quadros mais comuns na autoneurologia, nem mesmo entre as síndromes vestibulares crônicas, mas é importante a gente conhecer ele para saber fazer o diagnóstico. E ele é caracterizado pela perda da função dos 2 labirintos ou pelos nervos, pela perda da função dos nervos vestibulares. Clinicamente, o paciente apresenta uma instabilidade intensa, um desequilíbrio. Ele fala assim, doutora, eu não tenho tontura, eu tenho desequilíbrio para caminhar. Eu caminho e bato nas paredes, meus braços ficam roxos porque eu não consigo andar numa linha reta. Ele piora com os movimentos da cabeça e por algumas vezes ele pode ter sintomas neurovegetativos, mas isso normalmente no início do quadro. Quando o quadro já está mais avançado, ele não chega a ter mais náusea, vômitos, sudorese, que são esses quadros, esses sintomas autonômicos muito comuns nos quadros agudos, tá? A hipofunção vestibular bilateral, ela pode ter 4 subtipos. É aquele paciente que tem um quadro de tontura recorrente e evolui para um quadro crônico. O paciente que começa com uma tontura lenta e progressivamente, quer dizer, aquele labirinto deixa de funcionar e vai piorando progressivamente.
ou rapidamente, né? Então, tem na verdade, o lentamente é mais comum nos quadros autoimunes e nos quadros por uso de vestíbulo tóxico, e a rapidamente progressiva nos quadros infecciosos. E os quadros de hipofunção vestibular associado a quadros neurológicos, como aqueles pacientes que têm, além da hipofunção vestibular bilateral, a perda da propriocepção pela neuropatia periférica e uma atrofia cerebelar, que faz parte da síndrome de Canvas. A gente tem os critérios diagnósticos para a hipofunção vestibular bilateral. Eu sugiro que até critério diagnóstico é colinha de consultório. Então, deixar lá na pastinha do celular com as dicas de consultório quando você tem alguma dúvida, acho que bem bacana fotografar, tá? Então, como que a gente caracteriza a hipofunção vestibular bilateral? Então, é o paciente que tem os seguintes sintomas: instabilidade quando está em pé ou caminhando, associado a pelo menos 2 dos 3 sintomas. Então, movimento que provoca visão borrada ou oscilopsia. O que é a oscilopsia? É quando o paciente caminha e tem a sensação de que os objetos se movimentam. Essa é uma pergunta que ela tem que ter na anamnese do paciente com tontura crônica. Se ele tem a sensação que as coisas se movimentam quando ele caminha. 40% dos pacientes com hipofunção vestibular têm a oscilopsia. Ou quando caminha e movimenta rapidamente a cabeça, o corpo ou os dois, tá? Então, a sensação da visão borrada ou oscilopsia. A piora da instabilidade quando está na penumbra, na escuridão, quando você tira a aferência visual e depende mais dos labirintos que não estão funcionando, aquele desequilíbrio piora, ou quando você tira a propriocepção e você está numa superfície irregular, como as calçadas de Curitiba, o desequilíbrio piora também. A terceira é a ausência dos sintomas quando sentado ou deitado sob condições estáticas. Aí, essa é a parte clínica. A gente também tem critérios baseados nos exames complementares, que é a redução ou ausência do reflexo vestibulocular angular bilateral, documentada pelo VERIT. Então, você tem que ter um RVO de canais laterais menor do que 0,6. Você vê que aqui nos critérios de inclusão da hipofunção bilateral, eles não incluem os canais verticais, só os laterais. Então, tem que estar abaixo de 0,6 para a gente considerar a hipofunção vestibular bilateral. Redução da resposta calórica na soma das 4 provas abaixo de 6 graus por segundo, ou uma redução do ganho do RVO menor que 0,1 na estimulação da cadeira rotatória, e que não seja, né, explicado por uma outra doença. Então, esses são os critérios da Barani para o diagnóstico da hipofunção vestibular bilateral. Então, a história clínica é bem sugestiva, e aí nesse caso, a gente precisa dos exames para preencher esses critérios. Etiologicamente, infelizmente, como muitas doenças, 21 a 50% dos casos de hipofunção vestibular bilateral a gente classifica como idiopático, a gente não descobre a causa. O que a gente vê no nosso meio, e dentro desse quadro de estatística, a gente tem uma porcentagem grande, são os pacientes que usaram vestíbulo tóxico. É muito comum, eu vi já com os residentes, e tenho certeza que os residentes do Cajuru também viram, pacientes renais crônicos que fazem infecção, e aí eles acabam usando o vestíbulo tóxico e ficam com uma hipofunção vestibular bilateral. Então, assim, essa questão da conscientização de evitar o uso do vestíbulo tóxico no renal crônico é uma coisa muito importante para a gente divulgar, porque não adianta ele não ter infecção e perder o equilíbrio e não conseguir caminhar, né? Perde qualidade de vida. Então, é uma coisa que a gente tem uma campanha, acho que a gente já conversei uma vez com a Lisandra para a gente fazer aula até para os nefrologistas, porque é um problema muito sério. O problema não é nem, às vezes, o tempo do uso, o problema é que a doença renal aumenta a severidade da vestibulotoxicidade da gentamicina, por exemplo, que é um dos que mais é usado. Outras causas, né? Trauma, neurite bilateral é raro, mas
às vezes acontece em tempos diferentes também, um Meniere bilateral, e aqui um quadrinho mais detalhado de outras causas, né? Autoimune, ó, aqui a gente tem as causas de tóxico metabólico 13 a 21%, as infecções de 3,8 a 12%, aí encefalites, meningite, cerebelite, doença de IBC, doença de Lyme, herpes, né? Autoimune, 10% dos casos, sempre lembrar, investigar quando a gente encontra o paciente com uma hipofunção e não tem uma etiologia muito clara, síndrome de Kogan, Suzaki, aí lembrar que esses pacientes podem ter perda auditiva associada, né? Sarcoidose, Wegener, Sjögren, colite, doença celíaca, poliarterite, né? A síndrome antifosfolípide e outras doenças sistêmicas, as neurodegenerativas, né? Que aí a Canvas já que vem junto com a polineuropatia e a atrofia cerebelar, os quadros cerebelares, genéticas vasculares neoplásico, né? Os pacientes com neurofibromatose tipo 2, que acabam fazendo aqueles tumores bilaterais, trauma, doenças da orelha média e outras doenças congênitas. Clinicamente, né, no exame físico, a gente é um paciente que a gente não vai ter nistagmo, porque o nistagmo na síndrome vestibulares periféricas, ele acontece pela simetria do tônus do reflexo vestibulocular. E aqui a gente tem uma simetria do tônus bilateral, então eu não vou ver nistagmo nesses pacientes. O que eu vou ver? Vou ver o teste do impulso cefálico alterado bilateralmente. Por isso que é importante treinar o teste de impulso cefálico em todo paciente com tontura. Você só vai identificar quando está alterado bilateral se você fizer sempre. Então, esse é o teste que mata o diagnóstico da hipofunção vestibular bilateral. Os testes de equilíbrio estático e dinâmico, né? As provas oculomotoras, voltando lá para o exame clínico que a Lisandra falou lá no começo, provas oculomotoras, elas vão estar normais, segmento ocular, pesquisa de SACADES, inibição do RV, está tudo normal, porque a parte vestibular central está preservada. Os testes de equilíbrio estático Romberg, ele pode estar alterado na fase aguda, mais normal, já na fase crônica, e o Fukuda, você tira a aferência visual, ele não consegue executar a prova. Sempre testar sensibilidade vibratória com um diapasão de 128 Hz, né? Membros superiores e membros inferiores, para ver se não tem um quadro neurodegenerativo, como o Canvas, e avaliação da acuidade visual dinâmica, que é um outro teste que complementa ali o impulso cefálico, que você faz avalia a acuidade visual com movimentos horizontais da cabeça, o paciente vai perder pelo menos 2 linhas ali na tabela. Esse é o teste que a gente faz de rotina para a função vestibular bilateral, é o VERIT. Aqui um exemplo, só para a gente relembrar, a gente já falou de VERIT aqui, só lembrando, ó, aqui as linhas em azuis e vermelhas foi o movimento cefálico que o examinador fez, as linhas verdes, o movimento ocular do paciente, e aqui as linhas vermelhas são as sacadas de correção. Então, quando eu virei a cabeça do paciente para a esquerda, o olho não foi para a direita para conseguir manter o reflexo vestibulocular intacto. Ele foi junto com a cabeça e depois voltou. E aí, por isso que tem essas sacadas de correção cobertas, que são as cover, e as descobertas aqui. Olha aqui, a gente vê nesse gráfico o ganho do reflexo vestibulocular. Olha como está aqui em 0,0 do lado esquerdo e 0,03. Então, esse paciente ele tem uma arreflexia, ele perdeu completamente os canais laterais. Falando de canais verticais, a gente vê um ganho discretamente melhor, tá? Mas ainda um comprometimento importante. Os canais verticais no VERIT sempre ficam um pouquinho mais difícil de visualizar do que os canais laterais. Então, esse é o paciente que perdeu bilateralmente todos os reflexos vestíbulos, toda a função dos nervos vestibular superior e inferior, tá? Que ele vai ter? Desequilíbrio para caminhar. É aquele paciente que
parece que teve um AVC de cerebelo quando entra no consultório. Ele já vem com a marcha mais alargada, ele está robótico, porque se ele mexe a cabeça, ele se sente desequilibrado. Então, a primeira coisa que a gente pensa é no AVC, mas muitas vezes, nesse caso, por exemplo, esse verrite é daquele paciente do vídeo que eu mostrei, do impulso cefálico alterado bilateral, um paciente jovem, e ele teve, no caso, esse paciente, no caso, foi uma labirintite bilateral, infecção, pós-infecção. Então, a gente sempre tem que lembrar da hipofunção vestibular bilateral. Diagnóstico diferencial, como eu falei, ataxia cerebelar, né? A tontura postural perceptual persistente, que é a próxima doença que eu vou falar. A hipofunção vestibular unilateral, as desordens de movimento, como Parkinson, ou a mesma atrofia de múltiplos sistemas, as desordens devido à hidrocefalia de pressão normal, só que aí, nesse caso, a gente vai ter outros sintomas, como perda de memória, incontinência urinária, não vem só o desequilíbrio de marcha como sintoma, e mesmo a esclerose múltipla. Como que a gente vai tratar esse paciente? Tratar o paciente com hipofunção vestibular bilateral é um grande desafio ainda. O que a gente faz são mecanismos de estabilização de imagem na fóvea durante os movimentos da cabeça. A gente faz uma pré-programação central, a gente usa a via vestibular central com movimentos sacádicos e segmento ocular para ajudar. Então, a gente faz uma substituição sensorial. Eu uso visão, eu uso propriocepção, eu uso o sistema vestibular central para tentar suprir a falta daquele labirinto, mas nem sempre é fácil, depende da faixa etária. Paciente idoso é um paciente difícil de reabilitar, e ele muitas vezes já tem outros comemorativos que fazem com que o equilíbrio piore. Então, a grande descoberta que veio, assim, os grandes avanços que a gente teve no tratamento da hipofunção vestibular foi o implante vestibular, que hoje já é feito por 4 centros, mas ainda a nível de estudos, 4 centros no mundo. A primeira vez que foi realizado esse implante foi em 2007, na Holanda. Antigamente ele era feito mais nas ampolas do canal lateral e posterior. Hoje ele já é feito nas ampolas dos 3 canais semicirculares, no sacro e no trículo. Ele é um pouquinho mais difícil de ativar do que o implante coclear, por isso a grande dificuldade no desenvolvimento. Inicialmente ele era usado em pacientes com surdez também, então era feito simultaneamente o implante vestibular e coclear. Associado, hoje já tem estudos só com implante vestibular. Tem estudos mostrando que o reflexo vestibular se normaliza pós-implante, mas para fazer o implante, o paciente tem que ter a lesão dos nervos vestibulares superior e inferior, né? Não é diferente dos critérios de inclusão para a hipofunção vestibular lateral, que só o lateral pode estar alterado. Aqui a gente tem que ter uma lesão, mesmo uma reflexia vestibular. E quem sabe seja o nosso futuro aí para ajudar os pacientes com hipofunção vestibular bilateral. Eu tenho alguns pacientes vestibulares bilaterais, idosos, na minha experiência, eles se recuperam mal, às vezes dificuldade na própria reabilitação. Muitas vezes a fisioterapia de reabilitação tem que ser para um profissional que tenha bastante experiência nessa área. Então, a nossa maior dificuldade é realmente o terapeuta. Mas os que conseguem fazer com um bom reabilitador, entendem a necessidade do engajamento na terapia, evoluem bem, tá? Alguma dúvida sobre hipofunção vestibular bilateral? Posso aproveitar e perguntar? Claro. Quanto à questão ali do uso de medicações vestibulotóxicas, caso o grupo está com o paciente internado, tenha a previsão de utilizar uma medicação sabidamente vestibulotóxica e vai lá, pede uma avaliação do otorrino antes de iniciar essa medicação. Eu sei que é meio raro disso acontecer, porque geralmente a gente já pensa no damage control. Então, já foi feita a porcaria, né? Opa, deu errado, né? Vamos mandar para o otorrino. Você sugere troca de medicação ou você tenta sugerir aquelas medicações que geralmente são otoprotetoras ou algo do gênero? Olha, eu não vi nenhum estudo, Henrique, que falasse de uso de medicação autoprotetora
associado a vestíbulo tóxico. Eu acho que a lesão vai acontecer. De qualquer forma, não vi nenhum estudo em relação a isso. Eu acho que o que a gente tem que fazer é a conscientização de evitar o uso. Hoje a gente tem outras opções de antibiótico. Eu sei que os aminoglicosídeos são os mais baratos, mas o grau de lesão que eles causam nesses pacientes compromete a qualidade de vida deles para o resto da vida, né? Que nem os estudos falam, você pode ficar... Todo mundo entende que ficar surdo é muito ruim e ficar cego é muito ruim, mas as pessoas não entendem que perder os labirintos também é muito ruim. Então, é essa conscientização que eu acho que é importante para evitar os usos, o uso do vestíbulo tóxico. Então, só um comentário. Ali na época da Covid, eu lembro que eu atendi em Campo Largo 2 pacientes idosos que ficaram na UTI muito tempo, né? E saíram com hipofunção bilateral. Um deles completamente surdo. Eu até tentei encaminhar para implante coclear, não tinha plano e tudo. E mais um paciente em Curitiba. Foram 3 homens, os 3 com internação prolongada em UTI na época da Covid, os 3 com hipofunção bilateral. Provavelmente usaram gentamicina, né? Mas sim, ali tudo bem, era uma situação extrema, mas é impressionante, assim. Bastante gente. Teve muita gente que fez sepse, né? Esse pessoal que ficou em UTI, eles acabaram usando mesmo. Também acabei atendendo, assim, infelizmente, assim, eu acho que a gente como otoneuro, como pessoa otologistas, a gente tinha que realmente fazer uma campanha de conscientização das outras especialidades médicas com relação a isso. A segunda doença que eu vou falar é a tontura postural perceptual persistente. É aquele paciente que ninguém gosta de encontrar no consultório, né? E é um paciente que é muito comum, 15 a 20% dos pacientes do consultório de otoneuro têm a TPPP. É a síndrome vestibular crônica mais frequente, tá? Ela já teve outros nomes, ela já foi chamada de vertigem postural fóbica, de vertigem visual, vertigem subjetiva crônica. Até que em 2017, quando a Barani se reuniu para fazer os critérios diagnósticos, eles definiram como a tontura postural perceptual persistente. Então, quais critérios que a gente usa para diagnóstico da TPPP? Então, o paciente tem que ter tontura, instabilidade ou vertigem não rotatória, presente na maioria dos dias, pelo menos 3 meses. Né? Aquele paciente que lá da nossa anamnese inicial, eu tenho tontura todo dia. Ah, mas tem períodos do dia que eu dou uma melhorada, aí eu pioro, mas pelo menos 50% do dia o paciente se sente tonto, instável. Muitas vezes ele não deixa de fazer uma atividade, faz uma atividade física, ele consegue fazer, mas ele se sente tonto o tempo todo. Os sintomas são exacerbados por postura ereta, movimento ou exposição a estímulos visuais complexos, tá? É aquele paciente que não pode ir no shopping, aquele paciente que shopping com muitas pessoas, o mercado com muitas prateleiras, só de olhar aquilo já se sente mais instável, mais desequilibrado. Ela pode ser causada por um outro distúrbio de equilíbrio, por exemplo, o paciente que teve uma VPPB e acaba evoluindo para uma TPPP, porque tem um componente de ansiedade já presente associado ao quadro. Ela pode vir por um distúrbio neurológico, por exemplo, um paciente que teve um AIT ou mesmo um AVC, ou por um sofrimento psicológico muito importante. Tá? Paciente que teve uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que começa a desenvolver essa tontura diária e crônica. Os sintomas causam grande sofrimento. No caso da TPPP, é ainda pior do que a hipofunção vestibular bilateral, porque a sensação que o paciente tem é que ele está andando numa corda bamba quase que o tempo inteiro. O paciente com hipofunção vestibular bilateral, ele ainda tenta desempenhar as atividades dele, mas tem as dificuldades de mobilidade que a doença causa. Mas a TPPP, o paciente, ele deixa de viver
por conta da tontura. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de sair com os amigos, ele deixa de ter vida familiar por conta disso. E os sintomas não são explicados por outro diagnóstico. Então, sempre a gente vai ter um perfil de ansiedade, neuroticismo, desses fatores psicogênicos de base, vai ter como um gatilho uma doença vestibular, que às vezes é transitória e se resolve por si só, mas isso faz com que o sistema límbico atrapalhe o sistema vestibular do ponto de vista funcional. Então, a gente não tem uma lesão anatômica do sistema vestibular, a gente tem uma lesão, uma alteração funcional desse sistema vestibular que não deixa o paciente deixar de ter tontura. Então, ele tem uma dependência da aferência visual e também uma dependência da aferência somatosensorial. Então, ele deixa de ativar as áreas corticais, que são vestibulares centrais, e dá preferência para o sistema visual central e somatosensorial, tá? Por isso que ele tem a sensação de estar desequilibrado o tempo inteiro. Então, ele piora a sensação da corda bamba, piora no mercado, piora em shopping, tá? E é o paciente que você tem que explicar a fisiopatologia. Aquela paciente que foi na quinta médica, que o médico já tomou tudo que tinha de remédio, que nada melhorou. Assim, então, esse é o paciente que eu sento e explico a fisiopatologia da TPPP. Como funciona o nosso sistema de equilíbrio, como funciona o nosso sistema vestibular central, quais os fatores que estão associados e como o sistema límbico inibe o funcionamento desse sistema vestibular. Os exames complementares da TPPP, eles são normais. Então, a gente vai fazer prova calórica, vai estar normal, vai fazer o VRIT, vai estar normal, vai fazer VEMP ocular cervical, vai estar normal. E nas provas de pós-sorografia, o paciente vai ter um bom desempenho nas provas mais difíceis e vai ter um desempenho inferior nas provas mais fáceis, tá? No exame clínico, o que a gente vê? O exame normal, mas às vezes na prova de marcha, quando ele vai fazer um Fukuda, um Romberg, ele vai tender para as laterais. Mas se você mudar o foco cognitivo dele, ele consegue executar. Então, ele tem que tirar atenção ao equilíbrio para conseguir desempenhar o teste de equilíbrio, tá? Então, é uma coisa que você pode fazer, por exemplo, faz um Romberg, pede para ele, faz um desenho na mão, fala em que número que eu estou desenhando na sua mão. Ele consegue sentir que ele mantém o equilíbrio, porque ele vai mudar o foco da concentração nele para prestar atenção no que você está desenhando na mão dele. Então, é uma estratégia que a gente pode usar no exame clínico, tá? O tratamento da TPPP não é remédio para labirinto, porque o problema não está no labirinto, está no sistema límbico. Então, a gente usa inibidores de recaptação de serotonina ou inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, que são os duais. A gente precisa associar a psicoterapia, a terapia cognitiva comportamental, para mudar, né? Reorganizar essas vias neurais que fazem com que o paciente tenha tontura crônica e a reabilitação vestibular de habituação. Então, é uma reabilitação vestibular diferente do paciente com hipofunção vestibular bilateral, que ele vai substituir o labirinto. Aqui, a gente vai habituar o labirinto ao estímulo. Então, no começo, o paciente com TPPP acha que a reabilitação piora, porque ele vai se expor a situações que dão equilíbrio, por exemplo, exercícios soptocinéticos, por exemplo, a reabilitação virtual, mas com a habituação ele deixa de ter a tontura, tá? Agora fui fazer essa aula, eu achei muito interessante essa revisão da Cochrane que foi publicada ano passado, que eles concluíram que não existem evidências de ensaios clínicos randomizados controlados sobre os tratamentos farmacológicos na TPPP, né? Talvez pela dificuldade da execução, uso do placebo, mas a gente vê, assim, eu acho que mais importante não é nenhum remédio isoladamente, o mais importante é explicar para o paciente o que ele tem, ele se enxergar dentro daquela doença e entender que existe um tratamento para melhorar, tá? Os pacientes com mais desafios são os pacientes realmente, um desafio igual, mas são os pacientes da TPPP.
Era isso, gente. Dúvida? Muito bom, pessoal. Dúvidas? Comentários, sugestões? Todo mundo aqui já atendeu paciente com TPPP, né? Então, essas perguntinhas... Diga. No SUS, tem alguma coisa que a gente possa orientar, algum exercício? Porque eles não vão conseguir fazer uma reabilitação legal, né? A maioria. Tem algo assim que a gente possa indicar, algum vídeo, alguma coisa? Olha, você pode, no SUS, o que você pode fazer? Você pode entrar com uma medicação, ele pode fazer uma atividade física, iniciar uma atividade física que trabalhe com movimento, pode ajudar a melhorar a tontura. Exercícios optocinéticos tem no YouTube, dá para tentar fazer. O joguinho do neto, do filho lá, do Wii, uma terapia virtual, pode tentar fazer, que é os jogos virtuais que as crianças têm hoje, né? E a psicoterapia. É difícil, mas eu acho que a conversa com o médico e o esclarecimento sobre a doença é meio caminho andado para começar o tratamento, para ele se sentir mais seguro e se sentir menos instável. Vou aproveitar, Patrícia, no particular, a gente tem um pouquinho de dificuldade mesmo, até de achar o profissional para quem a gente vai referenciar o nosso paciente, né? Você falou, você precisa ter um bom fisioterapeuta, um bom fonoaudiólogo que ajude aí com a realização das manobras, para que o paciente volte a ter a estabilidade. No SUS, até por conta dessa bateria de exames que a gente tem, aqui na região a gente consegue fazer esses diagnósticos todos com os nossos pacientes pelo SUS e, consequentemente, o tratamento, assim, para você fazer o diagnóstico das duas doenças que eu falei hoje, na verdade, você não precisa de nenhum exame complementar, você precisa da anamnese e do exame físico, certo? O tratamento, a reabilitação, mesmo no particular, a gente tem dificuldade porque as clínicas de fisioterapia que trabalham para o convênio, eles fazem só exercícios de adaptação vestibular, que é aquele exercício que é feito por uma hipofunção vestibular unilateral. Por exemplo, o paciente com neurite vestibular, que é aquele X1, X2, aquele tratamento clássico. Você vê que os tipos de reabilitação que eu falei são diferentes. Um é substituição sensorial, o outro é habituação. Então, assim, ter um profissional de confiança, eu trabalho com equilíbrio, eu tenho 2 ou 3 no máximo, mas mais do que isso, não. No SUS, eu sei, é um grande desafio, como em muitas outras áreas, mas estimular o movimento, encorajar a seguir a vida, tentar uma psicoterapia e a medicação ajuda, mas isoladamente, como única forma de tratamento, é mais difícil. Isso puxa uma questão que a gente estava conversando no ambulatório algumas semanas atrás, a doutora Natália e eu, a respeito, inclusive, da gente tentar criar um banco de imagens, um banco de vídeos, né, como você mencionou no YouTube, até para que a gente possa ter dentro dos nossos perfis, tanto do Mackenzie quanto do Caju, vídeos, talvez, aí do residente ou do interno que passe com a gente, ensinando como faz esse tipo de atividade, como faz esse tipo de reabilitação. Você acha válido a gente tentar fazer um brau com essas imagens, com esse tipo de treinamento? Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai invadir uma área que não é nossa. Sim. Que é a área da fisioterapia ou da fonoterapia. Eu acho que algumas coisas a gente pode fazer, algumas orientações sim, mas a gente não pode... E outra, tem toda a limitação física de cada um, depende da faixa etária, depende da condição física daquele paciente. Tem pacientes que já chegam de bengala no consultório porque já tem um grau de instabilidade que eu não posso pedir para ele fazer exercício em casa sozinho, ele vai cair. Então, bastante complicado isso, especialmente os pacientes com hipofunção vestibular bilateral, ele precisa, o quadro é mais grave mesmo, o risco de queda é muito grande. Não, então... nesse sentido eu concordo, assim, quando a gente fala de não invadir a especialidade do outro.
É que também a gente não pode esquecer que a nossa já foi invadida várias vezes e continua Não. sendo invadida, né? Não, Mas- eu entendo. Uhum. Mas eu concordo plenamente que assim, não dá para tentar fazer um banco de vídeos no YouTube para todo mundo seguir esse protocolo, sendo que, obviamente, cada paciente tem a sua individualidade. Então, concordo plenamente. Mas talvez assim, até para os nossos residentes, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu lembro de uma reunião que a gente teve lá na BOL, tempo atrás, o Fujita é um cara meio penteiro nesse sentido, que ele fala, tudo bem, a gente está com paciente de disfagia, a gente vai fazer uma videoendoscopia da deglutição com a fonoaudióloga para ver onde que está tendo a disfagia, e aí geralmente a gente encaminha para a fonoaudióloga coisas que a gente poderia, nós mesmos, como otorrinos, já começar a introduzir um tipo de orientação, ou fazer algum tipo de tratamento, talvez primário, uma abordagem primária. Então, às vezes, até para os nossos residentes, né, quando você fala X1, X2, ninguém dos residentes falou alguma coisa tipo, peraí, Patrícia, o que é X1, X2? Todo mundo sabe que é X1, X2? Entendeu? Esse é o tipo de coisa. Né? Às vezes a gente tá falando assim, beleza, a gente começa com X1, X2. Caceta, ninguém perguntou o que é X1, X2, isso cai na prova. Entendeu? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, alguém pergunta ou eu vou ter que ficar falando isso daí para todo mundo, né? Então, assim, é uma coisa básica. Alguém pode, né, Patrícia, você pode mostrar o que é o X1, X2 para os residentes, porque eles não sabem e pode perguntar. Tá. O protocolo de reabilitação para reabilitação de adaptação X1, X1, X2, eu não lembro exatamente quais as sequências de exercícios, mas são os exercícios de treino de reflexo vestibulocular. Primeiro com os olhos, depois você muda o alvo. Então, é aqueles primeiros exercícios que todo fisioterapeuta faz na clínica de fisioterapia. Então, primeiro olha de um alvo para o outro, primeiro com os olhos, depois muda o alvo e ele movimenta o olho também. Então, tem uma sequência aí de exercícios, mas é de movimento ocular. São de paciente está sentado, parado, o movimento é só ocular, depois o movimento é cefálico. Então, você movimenta a cabeça e mantém a visão fixa no alvo. Primeiro fixo e depois o alvo móvel também. Como se fosse uma ponta de uma caneta, por exemplo, eu vou ficar de um lado para o outro, só acompanhando os olhos. Isso. E aí depois... Isso, depois movimenta a cabeça. Isso. Exato. Isso. Então, esse é o tipo de coisa que, assim, poxa, os residentes não perguntam, cara, olha isso. Eu acho que a gente pode fazer um vídeo explicando o que é adaptação, o que é substituição e o que é a habituação. E aí pode dar dicas, assim, de exercícios que o paciente simples, sem riscos, mas que ele pode fazer em casa. Isso ótimo. Eu acho bacana. Isso eu acho válido, porque já é uma primeira introdução de tratamento, porque muitas vezes até esse paciente conseguir chegar com uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta e vai conseguir de forma coordenada, de forma certinha, fazer toda essa reabilitação, às vezes esse paciente vai ficar anos esperando. Então, se pelo menos a gente já começar a fazer uma introdução desse trabalho de reabilitação, já ajuda, né? A gente já começa um tratamento para ficar saindo do nosso consultório achando que a gente não fez nada, né? Acho que isso é importante. Sim. Tá bom? Sim, com certeza. Mas fechou, vamos combinar. Tirar ele da imobilidade, eu acho que é o principal objetivo. Eu acho que numa das aulas da Lisandra, ela deixou isso bem claro, assim, o paciente com tontura, ele não pode ficar parado, sentado em casa, senão ele não vai reabilitar nunca. Sim. Né, Li? Acho que foi você que comentou algo parecido. Então, assim, poxa, movimenta, anda, né? Dá uma caminhadinha com apoio. O que a gente tinha pensado também no ambulatório não era assim, substituir uma fisioterapia formal por exercícios de YouTube. Não era essa a ideia de jeito nenhum. Inclusive, assim, encaminhar o paciente e colocar nesses vídeos um disclaimer sempre, né? Que ele tem que fazer a fisioterapia com um profissional. A ideia seriam só, assim, vídeos curtinhos de coisas simples que possam ser feitas, porque os próprios fisioterapeutas, eles passam os exercícios no consultório e passam alguns para casa. Então, algumas coisas que sejam um pouco mais simples, separar, assim, vários vídeos curtinhos, e aí você fala para o paciente, ó, para o senhor faz o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3. E vai no postinho e tenta marcar a consulta. Aí um outro paciente, não, você olha ali o vídeo 4, o vídeo 5, por exemplo, é uma ideia, assim, né? Sim, não, eu achei bem bacana. Eu acho que é uma forma da gente tentar introduzir um tratamento para esses pacientes até que eles sejam atendidos da forma mais adequada. Exato.
Eu também faço isso no consultório, quando eu vejo que a fisioterapia não entende nada, eu falo assim, não, eu vou ensinar os exercícios, você vai fazer em casa. Eu faço isso, porque às vezes eu fiz ruim mesmo. E até para o próprio residente saber o que é o X1, X2, ou o que é a habituação, enfim, né? Isso é importante, porque senão fica aquela coisa assim, olha, eu sei que tem que fazer físio, não sei o que, não sei qual, mas vai lá, procura um físio, tá, mas para fazer o quê? Né? Então, até para já ter um norte para nós mesmos, né? Para nós, otorrinos, que estamos encaminhando outro profissional o tratamento da multidisciplinar desse paciente, que é fundamental. Sim, sim. Show. Vídeos, a gente tem que ver exatamente quem é o público, né? Quem será o público? Quem é o público? Porque, assim, se a gente está pensando em residentes, a gente precisa dar a forma protocolar, o que está e com consistência. E já para o nosso paciente leigo do SUS, a gente não vai dar toda essa sustância, né? Então, acho que são dois públicos diferentes, e aí o vídeo também é isso, vai ter que entender qual que é o público que a gente vai fazer. Porque se a gente começar a falar, não, para os residentes saberem qual vai ter que ser além do beabá. Ah, não, sim, mas eu acho que é um começo, essa sementinha deve ser plantada. Se a gente falar demais, a gente vai estar invadindo a área do fisioterapeuta fono, e principalmente o paciente às vezes não vai passar por um diagnóstico. Ele vai, não, tô com tontura e vou ficar fazendo exercício. Porque eu li lá que tem tontura e tem exercício, vou fazer. Não preciso passar pelo médico. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Lógico, a gente não pode contar que todos os pacientes vão fazer exercício sem passar pelo médico, mas pode existir uma grande possibilidade desses pacientes acabarem retardando o diagnóstico porque ficam fazendo exercícios em casa e não vão procurar um médico, né? Sim, isso é importante, com certeza, com certeza. Mas eu acho que a gente poderia plantar essa sementinha e ver se a gente consegue tirar do campo das ideias e começar a trazer para algo mais palpável, tanto para o ensino dos residentes, mas também como uma orientação para os pacientes. Obviamente com os públicos distintos, com certeza. Vamos pensar em alguma coisa assim aí, os residentes? Essa semana mesmo eu fiz a gente tem o VRIT no Mackenzie. O Mackenzie liberou a realização do VRIT, eu faço os VRITs para o Mackenzie. Essa semana eu fiz um VRIT de uma paciente que eles me mandaram, uma hipofunção vestibular bilateral. 3 anos, ficou internada 2 meses, ninguém fez o diagnóstico. Aí os meninos pediram o VRIT e aí fez diagnóstico. E aí vai para a reabilitação. Por isso que, assim, mas esse teste já poderia ter sido feito no consultório, teste do impulso cefálico, né? Ela tinha alteração bilateral. Então, assim, gente, a parte clínica é a mais importante. Claro, o exame complementar vai me dizer o grau da lesão, a severidade, a compensação, se pega tudo, se não pega. Mas ela já poderia ter o diagnóstico há muito tempo só examinando ela no consultório. Então, meninos, tem que ficar atento ao exame clínico. Muito bem. Alguma dúvida dos residentes? Algum comentário dos residentes que sempre estão aí dispostos a aprender,